Então vamos agora observar aqui o pagamento da parcela, né? Temos aqui a tabela fim, parcela, pagamento, tá? Essa tabela tem um relacionamento aqui com fim, parcela, pagar, né? No caso aqui um relacionamento de 1 para muitos, ok? Então, cada parcela a pagar pode ter, né, vários pagamentos, né? Vários parcela pagamentos. Bom, então vamos iniciar aqui desenvolvendo o respectivo repository. Então, mesmo procedimento que nós realizamos, para facilitar aqui já copiamos o código que foi desenvolvido anteriormente. Então temos aqui o fim, parcela, pagamento, repository. Ok. Ok. Vamos criar agora o respectivo service. Vamos lá, fim, parcela, pagamento, service. Realizar as devidas alterações. E aqui no método salva objeto, bom, por enquanto nós vamos remover aqui todo esse código, tá? Vamos apenas aqui salvar as informações no banco de dados. E vamos aqui também criar o respectivo controller. Parcela pagamento. Vamos realizar aqui as substituições. Ok. Ok. Vamos alterar aqui também a URL. No caso vai ser parcela pagamento, salvar e vamos executar aqui a aplicação, né, o servidor. Ok, o servidor já foi iniciado. Agora vamos aqui realizar alguns testes, tá? Eu vou aqui criar uma nova aba. Eu vou copiar aqui esse header de autorização. Ok. Vamos aqui definir a URL para parcela pagamento. Vamos aqui inicialmente fazer uma requisição GET. Ok. Não temos nenhum registro no banco de dados, tá? Então agora vamos fazer uma requisição POST, tá? Para incluir um registro no banco de dados, tá? Vamos definir aqui o formato JSON. E no caso aqui do parcela pagamento, nós temos que informar os seguintes atributos, tá? Então temos que definir aqui a parcela a pagar. Então vamos lá. Isso aqui é um fim, parcela a pagar. No caso aqui vai ser um objeto, tá? Cujo ID é igual a 1. Ok? Temos que definir também, no caso do cheque emitido não é obrigatório, tá? Temos que definir um tipo de pagamento.
Então, fim tipo pagamento. E temos que definir também uma conta caixa. Aqui no caso é uma vírgula. Ok. Temos aí também outros atributos, mas os outros atributos eles não são obrigatórios, tá? No caso, para armazenar no banco de dados. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma requisição somente com essas informações aqui. Vamos lá. Ok. Tivemos ali uma resposta, um HTTP 200. O pagamento foi inserido no banco de dados, tá? Vamos aqui em parcela pagamento. Temos aqui vinculado a parcela pagar, cujo ID é igual a 1. Não foi informado um cheque emitido. Tipo de pagamento igual a 1 também. E conta caixa também igual a 1. Tá? Bom, o primeiro passo que deve ser realizado aqui antes de salvar essas informações no banco de dados. No caso aqui, é necessário realizar algumas validações. Tá? Então aqui, por exemplo, uma das validações que deve ser realizada é verificar se esse valor pago foi informado. Tá? Esse valor ele não pode ser nulo. Tá? E também deve ser analisado esse valor e alterar, no caso aqui na parcela pagar, a parcela pagar vinculada, no caso aqui, ó, o status da parcela. Tá? Nós temos aqui a tabela fim, status, parcela, onde nós temos aí vários status, né? 1 de aberto, 2 de quitado, 3 quitado parcial e 4 vencido. Tá? Então, antes de salvar um determinado pagamento, é necessário realizar algumas validações, tá? Algumas verificações. Isso aí vai ficar como um exercício para que você realize esse procedimento, ok? Bom, além disso, nós temos aqui o seguinte, tá? Vou voltar aqui nessa outra aba e vou realizar aqui uma nova requisição, tá? Aqui no caso uma requisição GET, para buscar todos os lançamentos a pagar. Ok, funcionando sem problema, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos incluir, tá, um relacionamento aqui entre parcela pagar e parcela pagamento, tá? Vamos incluir esse relacionamento aqui na classe. Vamos abrir aqui o model financeiro. Vamos lá no fim, parcela pagar, tá? Vamos incluir aqui então uma lista de parcela pagamento, tá? Só para facilitar, eu vou abrir aqui essa outra classe, copiar esse código, colar aqui. Aqui no caso vai ser fim parcela pagamento. Ok. Aqui é o fim parcela pagar. Vamos criar aqui os respectivos métodos get e set. Ok. Vamos salvar. Ok. Vamos aguardar aqui o reinício do servidor. Ok, agora vamos limpar aqui o console. E vamos tentar realizar aqui, no caso, uma nova requisição do lançamento pagar. Tá? E olha só, nós temos aqui um erro relacionado ali provavelmente a conversão do objeto JSON, aliás, do objeto Java, em formato JSON, tá? Temos aqui ó, o erro Stack Overflow Error, tá? Então, como de costume, o que nós temos que fazer aqui? Vamos incluir, no caso aqui, no parcela pagar, a anotação JSON ignore. Ok? Vamos salvar, aguardar aqui o reinício do servidor.
Vamos realizar uma requisição novamente. E agora sim, nós temos aí no caso aqui, o lançamento a pagar sendo buscado sem problemas. Agora vamos voltar aqui para salvar um novo pagamento, tá? Eu vou manter aqui os mesmos dados, aqui só para alterar aqui o ID da parcela a pagar, tá? Então vamos realizar uma nova requisição e olha só, tivemos aqui um erro, né? O HTTP 401, inclusive esse aqui deve ser tratado, tá? O 401 é quando o acesso é negado, né? Quando o usuário não tem autorização de acesso, então está retornando aí esse 401 indevidamente. Então já fiquei como exercício para que você trate esses erros, né? E retorne o erro de acordo com o erro que realmente ocorreu lá no servidor, tá? No caso desse erro, que nós podemos observar aqui, é uma violação de integridade, tá? Se nós analisarmos aqui no console, nós já temos até aqui, ó, a seguinte informação. A coluna ID fim parcela pagar não pode ser nulo, tá? Mesmo nós informando aqui esse atributo, aqui no caso, no momento em que o framework foi converter de JSON para objeto, ele simplesmente ignorou esse atributo, tá? Então ele não incluiu esse atributo no objeto. Quando foi tentar salvar essa informação no banco de dados, ocorreu esse erro de integridade, tá? Então o que nós devemos fazer aqui? Aqui nós vamos utilizar uma outra anotação chamada JSON Property, tá? E aqui nós temos um atributo chamado Access, e aqui nós vamos incluir a seguinte opção, tá? Nós temos aqui algumas opções, né? Somente leitura, leitura e escrita, e aqui somente escrita, tá? Então, nesse caso aqui, o valor, né, dessa propriedade não vai ser incluído na serialização, tá? Então, vamos utilizar aqui essa opção, vamos salvar, aguardar aqui o reinício do servidor. Vamos limpar aqui o console e tentar realizar a requisição novamente, aqui no caso do pagamento, tá? Ok, temos aí um novo pagamento inserido, temos aí o registro sendo inserido corretamente, e agora vamos tentar realizar aqui uma nova requisição, no caso do lançamento a pagar, buscando todos os registros, e também temos aí essas informações corretamente, tá? Bom, então temos aqui a lista de fim parcela pagar e os outros atributos relacionados aí ao lançamento a pagar, tá? Bom, então fica aí como um exercício, no caso aqui do pagamento service, né? Realizar aqui os devidos procedimentos, as devidas validações, as devidas verificações, e se também houver algum outro procedimento, não, se precisar realizar algum cálculo, realizar aí os devidos cálculos antes de salvar essa informação no banco de dados, tá? Lembrando também que no caso aqui da parcela a pagar, é necessário que você altere aí o respectivo status, né, de acordo com o valor que foi pago, ok? Bom, então é isso. No próximo vídeo, então, nós continuaremos aqui com as implementações, tá? Mas aqui no caso vamos só voltar aqui. Aqui no caso do contas a pagar, tá? Nós temos aqui outras tabelas, né? No caso, o cheque emitido, o cheque, talonário cheque. Essas informações aqui, esses itens, né, ficarão então aí como um exercício para que você realize a implementação dessas funcionalidades.